Futebol não é só um jogo, né? É uma paixão que move o mundo. Mas parando para pensar, como é que um negócio que começou com uma bola rolando meio sem regra nas ruas da Inglaterra virou o maior espetáculo da Terra? É essa história que a gente vai desvendar agora. Olha só que loucura, mais da metade do planeta, tipo do mundo inteiro, parou para assistir a última Copa. Isso vai muito além de ser popular, né? É um fenômeno cultural de verdade, que passa por cima de qualquer barreira, de língua, de idade. Países inteiros simplesmente param, tudo para ver 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Beleza, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa paixão toda não apareceu do nada. Pra gente entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo. E assim, bem antes de existir estádio, TV, tudo isso. Então bora lá. Nossa viagem começa, olha só, há mais de 2.000 anos. Bem longe de qualquer estádio que a gente conhece hoje. Pois é, a mania de chutar uma bola é milenar. Sério. Lá na China, no século III a.C., já tinha um jogo de habilidade chamado Cuju. Os gregos, os egípcios, todo mundo tinha uma versão. Só que o ancestral direto do nosso futebol era outra coisa. Era quase uma batalha, uma confusão violenta, sem regra nenhuma, que acontecia nas ruas da Inglaterra lá pelo século XIX. E aqui está o grande pulo do gato. Enquanto esses jogos antigos eram sobre habilidade, sobre força, o futebol inglês, antes de ter regra, era anarquia pura. Imagina só, vilarejos inteiros um contra o outro, numa briga mesmo, super brutal. A única regra era levar a bola para o outro lado. Não importava como. E é exatamente aí que a história vira de ponta cabeça. Alguém tinha que botar ordem nesse caos. E foi o que aconteceu. Essa evolução não tinha como não acontecer. A bagunça era tanta que precisava de um padrão, de regras. E a solução veio em 1863. Acredite se quiser, numa taverna em Londres, um grupo se juntou e fundou a Football Association. Ali, naquele momento, o futebol que a gente conhece hoje nasceu de verdade. O que eles fizeram foi, assim, revolucionário. Coisas que hoje parecem óbvias, né? Definiram quantos jogadores em cada time, quanto tempo ia durar o jogo e a regra de ouro: proibido usar as mãos. Pronto. Com essas coisinhas simples, aquela briga de rua virou um esporte de verdade, com tática, com habilidade. O jogo dava pronto para o próximo passo: dominar o mundo. E como foi que esse jogo, que nasceu na Inglaterra, conquistou o planeta inteiro? Vamos ver isso agora. A coisa se espalhou que nem fogo, sério. Marinheiros, comerciantes, estudantes ingleses, para onde eles iam, o futebol ia junto. Aí, para organizar essa expansão toda, em 1904 nasceu a FIFA. Finalmente, tinha um órgão mundial para garantir que todo mundo estava jogando o mesmo esporte com as mesmas regras. Aí veio 1930 e o grande palco foi montado. O Uruguai foi a sede da primeira Copa do Mundo. Era o começo daquela competição que hoje para o mundo a cada 4 anos. É impressionante parar para pensar na transformação. Em pouquíssimo tempo, o futebol deixou de ser só um passatempo dos ingleses para virar o evento esportivo mais assistido do planeta. Simples assim. Mas a gente sabe que futebol é muito mais que regra, que competição. Ele virou parte da cultura, né? E isso se deve, em grande parte, aos seus heróis, às suas lendas. E claro, é impossível falar da alma do futebol sem falar do rei, Pelé. Ele não só ganhou 3 Copas do Mundo, uma coisa que ninguém nunca repetiu. Ele fez mais. Ele transformou o futebol em arte. Ele colocou o Brasil no mapa como o país do futebol. Pelé foi, sem dúvida, o primeiro grande astro mundial do esporte. Depois veio ele, Diego Maradona, um gênio, cheio de imperfeições, que jogava com uma paixão que saía pelos poros. Ele era capaz de driblar um time inteiro sozinho, um artista com a bola grudada no pé. Para a Argentina e para o mundo todo, ele não era só um jogador, era um símbolo de rebeldia, de pura genialidade. E aí a gente chega nos nossos tempos, com Lionel Messi. Por mais de 10 anos, ele mostrou uma genialidade constante, uma coisa que a gente nunca tinha visto. A visão de jogo, o controle de bola, a velocidade para decidir. Messi não só quebrou todos os recordes, ele praticamente reescreveu o manual do que é possível fazer com uma bola num campo de futebol. E tudo isso mostra perfeitamente o que o futebol se tornou, um fenômeno social. É sobre identidade, é sobre tradição, sobre aquelas rivalidades históricas, mas no fim das contas, é sobre uma comunidade global que fala a mesma língua, a língua da paixão pelo jogo. Então,
A gente sai de uma briga de rua na Inglaterra e chega numa paixão que conecta o planeta. A jornada do futebol é, de certa forma, a história da nossa própria globalização. E a pergunta que fica é: e agora? Com tanta tecnologia nova, novos campeonatos, novas potências aparecendo, qual vai ser o próximo capítulo dessa história incrível? Uma coisa é certa: o jogo nunca para.